Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de operações aritméticas com números decimais. No vídeo anterior, que vai estar aparecendo em algum canto da tela para vocês, nós tratamos sobre adição e subtração com números decimais. No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre multiplicação com números decimais. E no caso da multiplicação com números decimais, nós podemos encontrar algumas situações, como por exemplo, um número natural sendo multiplicado por um número decimal, ou um número decimal sendo multiplicado por outro número decimal. As regras de multiplicação de números decimais são bastante parecidas com as regras de multiplicação com números inteiros. Só tem uma questão aí com o que eu vou fazer com a vírgula, que pode ser um pouco confuso para alguns de vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou mostrar para vocês no exemplo a seguir, como não é o bicho de 7 cabeças, beleza? Então bora lá. Então pessoal, sigamos agora com dois exemplos da primeira situação da multiplicação de um número natural por um número decimal. Se você assistiu o nosso último vídeo, caso não tenha assistido, o link vai estar aqui no card, em algum lugar na tela. Vocês viram que para efetuar soma e subtração com números decimais, eu tinha que colocar vírgula embaixo de vírgula. Para o caso da multiplicação, isso não é necessário. Para a multiplicação, eu só tenho que contar o número de casas decimais, somar, no caso, e acrescentar no produto. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a letra A, 3,25 vezes 6. Então vamos armar essa continha aqui, ó. 3,25 vezes 6. Vamos armar aqui. Beleza. Perceba que aqui em cima, o 3,25 é um número decimal. Quantas casas decimais, quantos algarismos possuem depois da vírgula? Vamos contar aqui, ó. 1, 2. Então esse número possui duas casas decimais, que eu vou abreviar aqui com CD. Então qual é o bizu aqui? Eu posso, primeiro, depois que eu contei a quantidade de casas decimais, no caso do 6 eu não tenho nenhuma, é um número inteiro. Depois que eu somei, que eu contei o número de casas decimais, eu efetuo a multiplicação como qualquer outra, como se não houvesse vírgula, e só no final que eu acrescento a vírgula, contando duas casas decimais, tá bom? Então, por partes, primeiro vamos multiplicar aqui, como se não tivesse vírgula. Então, 6 vezes 5, 30. 0, sobe o 3 aqui. 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15. 5, sobe 1 bem aqui. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Então aqui 1950. E aí vocês devem estar pensando agora, nossa, 1950, um número muito grande. Realmente. Mas não esqueça que eu ainda vou acrescentar a vírgula. Como é que eu vou acrescentar a vírgula? Contando duas casas decimais. Como é que eu faço isso? 1950, eu começo aqui, ó, de onde está o indicador do mouse, do final, e vou contando da direita para a esquerda. Se são duas casas decimais, então eu vou contar dois números aqui, ó. 1, 2. E bem aqui nesse espaço onde ficou, eu passo a vírgula. Então, 19,50. 19,5, tá bom? É bastante simples, como vocês podem ver. Na letra B, o processo é o mesmo, tá bom? Então, eu vou armar a continha. 12,047 vezes 5, tá bom? Então aqui o processo, percebam que é bem parecido. Eu vou contar o número de casas decimais, o número de algarismos que tem depois da vírgula. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Então eu vou ter 3 casas decimais. Beleza? Então uma vez que eu contei, eu posso fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula. Então vamos lá. 7 vezes 5, 35. 5. Opa, só mudar a cor aqui. 35, então 5. Sobe o 3. Se vocês estiverem escutando um barulho aqui, é porque começou a chover. Aqui em Belém é assim. Chove de tarde, toda tarde. Então vamos lá. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Então, sobe o 2 aqui, desce o 3, sobe o 2. 0 vezes 5, 0. Mais 2, 2. 2 vezes 5, 10. 0, sobe 1. 1 vezes 5, 5 mais 1, 6. Então, ficou aqui, ó, 60.235. Contudo, lembra que eu tinha contado 3 casas decimais. Então, assim como eu fiz na letra A, eu vou fazer na letra B, colocar essas casas decimais,
no produto. Então, 3, 1, 2, 3. A vírgula bem aqui. Então, vai ficar 60,235. O processo vai ser bastante parecido também na multiplicação de um número decimal por um número decimal. Só que como eu vou ter dois números decimais, eu vou ter vírgula em cima, casas decimais, perdão. Casas decimais em cima, casas decimais embaixo. Então eu vou ter que somar essas casas decimais para poder efetuar a conta. Acompanhem nos próximos exemplos como vai funcionar. Então, pessoal, vamos agora para a nossa segunda situação da multiplicação de um número decimal por outro número decimal, tá bom? Então, a diferença dessa situação para a primeira é que eu tenho vírgula, tenho casas decimais nos dois números. Então, no final, eu irei somar essas casas decimais para poder, a quantidade de casas decimais, tá bom? Irei somar a quantidade de casas decimais para acrescentar no produto ao final da conta. Como assim? Então, percebam aqui na letra C, 3,49 vezes 2,5. Então, 3,49 vezes 2,5. Tá? De novo, como disse anteriormente, na multiplicação não há necessidade de você colocar vírgula abaixo de vírgula. Perceba que aqui em cima o número 3,49 ele possui duas casas decimais. Então, duas casas decimais. Tá? O número 2,5 ele só possui uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, somados, 2 mais 1, 3 casas decimais, tá bom? Ou seja, no final, depois que eu efetuar a multiplicação, eu iria acrescentar 3 casas decimais, ok? Então, a partir daí é só fazer a multiplicação como qualquer outra, né? Ignorando a vírgula. Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. Então, 5, sobe o 4 bem aqui. 4 vezes 5, 20. Mais 4, 24. Então, sobe o 2, desce o 4 ali. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Ok, já foi o 15. Vamos fazer com o 2 agora. 2 vezes 9, 18. 8. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Tranquilo aqui. Então, ok. Somando aqui. 5. 4 mais 8, 12. Então, 2 sobe 1. Aqui, 1 mais 7, 8. Mais 9, 17. Então, 7 sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. Então, 8,765. Né? 8.725. Lembrando que aqui eu tinha contado 3 casas decimais. Então, onde eu vou colocar minha vírgula aqui? Muito fácil. 3 casas decimais. Conto daqui, né, da direita para a esquerda, 3 números, 3 algarismos. 1, 2, 3. Nesse espaço bem aqui, eu passo a vírgula. Então, 8,725. Beleza? Percebam como o processo é bastante parecido com a primeira situação. Então, pessoal, no exemplo da letra D, percebam que o processo é o mesmo. Embora a quantidade de casas decimais sejam diferentes, o processo para resolver é o mesmo. Então, vamos armar essa continha. 9. Opa, vou melhorar esse 9 aqui. 9,01 vezes 0,028. De novo, repito, não há necessidade de acrescentar, de deixar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então vamos contar agora a quantidade de casas decimais. No caso do 9,01, eu tenho duas casas decimais. Então, 2 casas decimais. No caso do 0,028, eu tenho 2, 3 casas decimais. Beleza? Então, ao todo, eu tenho 5 casas decimais. Tá bom? 5 casas decimais, que eu irei acrescentar ao final da multiplicação. Então, vamos lá. Agora, fazer a multiplicação como qualquer outra, como se não tivesse vírgula. Então, esse 0 e 0 aqui na frente, posso ignorar. 8 vezes 1, 8. Então, vamos colocar aqui. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9 vai dar 72. Então, vamos colocar aqui na frente 72. E já foi o 8. Vamos calcular com o 2 agora. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Beleza?
A partir daqui nós podemos somar, continuando a multiplicação. Então pessoal, a partir daqui é só efetuar a soma, tranquilo? Então 8 aqui no final. 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2. 7 mais 8, 15. Então 5 sobe 1. 1 mais 1, 2. Beleza. Deu esse número aqui. Lembrando que nós havíamos somado 5 casas decimais, tá bom? Não esqueça que tem que somar aqui a quantidade de casas decimais. 5 casas decimais, então vou pegar esse resultado, começar a contar da direita para a esquerda, 5 algarismos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse final é onde eu vou passar a vírgula. Percebam que bem aqui, ó, nesse espaço é vazio. Não tem nada. Se é vazio, eu vou completar com 0 e agora eu vou obter esse resultado, 0,25.228. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês gostaram, deixe o like. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, deixem no campo dos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, beleza? Até a próxima.